E dentro dessas andanças teve um período que nós moramos fora do Brasil também. Ah, é? Moramos em Lisboa, Portugal. Inclusive teve acho que a última convidada, ela morou lá em Lisboa também. Eu vi alguma coisa aí, eu vi que ela estava falando que ela sobre estudante. migração, sobre ir para lá, visto, as coisas. Que ela era estudante, conseguiu um intercâmbio e tal. Daí foi estudar lá. Mas só que daí lá em Lisboa, lá também pregava também lá? Então, lá nessa época eu estava em Fazenda Rio Grande, como disse, daí da Fazenda Rio Grande eu recebi um convite para pregar em Lisboa, para ministrar a palavra de Deus lá em Portugal. Eu fui para lá para ficar lá uns 60 dias. Quando nós fomos para ir para lá, eu conversei com a esposa, decidimos ir. E o meu pensamento era de ir para também ministrar, mas também para trabalhar. Nesta época, já nesse processo que eu já estou andando, ministrando, eu só estou fazendo isso agora. Sim. Né? Eu não faço mais outra coisa. Quem periodicamente trabalhava ainda era minha esposa, mas eu não fazia mais, eu não trabalhava mais, eu só vivia literalmente do evangelho mesmo. Viajando, atendendo convites, palestrando. E aí, quando foi para ir para lá, para fora do Brasil, sentei com a minha esposa, conversamos, e eu tinha um primo meu, na verdade, que mora em Paris, na França. E conversando com meu primo, ele disse: olha, Israel, se você vir para cá, você pode atender as igrejas, pode trabalhar comigo. Né? Você vai ganhar muito bem. O euro, né? Sim, ganhando em euro. O euro hoje está um absurdo, né? Acho que a última vez que eu vi estava 6 e pouquinho, 6,12, se eu não me engano. Tá quase preço de Libra, né? A Libra é um pouco mais. Verdade, da moeda. Mas assim, aguçou meu desejo, né? Ele falou: aqui, pouco tempo você trabalhando, você compra a tua casa, pouco tempo você trabalhando aqui, você adquire seus sonhos aí, porque o euro é violento, a valorização, né? Sim. E ele me ofereceu na época em torno de 3 mil euros. Nossa! Para trabalhar com ele. 3 mil euros é muito dinheiro. Meu Deus. É muito dinheiro assim para a realidade do nosso, né? A nossa moeda. Aí eu peguei e fui naquele entusiasmo. Falei, vou trabalhar com as igrejas, ministrando, pregando. Mas isso daí já na França? Não, isso aqui ainda, decidindo. 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 Aí fui para lá, parti, vendi minhas coisas, um pouco deixei na casa da minha mãe. Foi para Lisboa? Fui para Lisboa, desci em Lisboa com a minha família. Fui recebido pelo pastor Cleiton, que está lá até hoje. Já tinha seu filho ou não? Já estava com seus 4 anos já, meu menino. Aí descemos lá, entramos e comecei a ministrar nas igrejas, andar nas igrejas e atender para depois ir acertar com o meu primo em Paris, para ficar lá e me mobilizar lá para trabalhar e também atender as igrejas. E aí a primeira igreja que eu fui ministrar foi numa vigília, isso lá em Lisboa, um lugar chamado Caparica, que é a região de praia lá. Fui pregar. Aí, curiosamente, é claro que alguns, de repente, estão acompanhando, não vão entender, né? Porque isso é atos profético, né? Mas, enfim, Deus se utilizou de uma criança para falar comigo. Eu ministrando, e Deus se utilizou de uma criança, aquela criança veio para entregar uma mensagem de Deus para mim. Aí eu parei de pregar, ouvi a criança. Aí Deus usou a boca daquela criança dizendo assim, que Ele tinha me levado para lá e que o ouro e a prata e a questão financeira Ele daria no tempo dele, que não era para trabalhar. Me fazendo entender que eu fui para lá que era só para pregar, só para atender as igrejas, não era para me envolver com serviço, com trabalho. Que na minha cabeça eu ia fazer isso, né? Na minha cabeça. Então já era para você não ir, talvez, para França lá, para Paris, pensando na até poderia ir, mas não para isso. Não, né? Para remuneração. Para remuneração. Por quê? Porque lá é muito trabalho. Quem se envolve com o trabalho não consegue fazer outra coisa. As leis trabalhistas lá são diferentes daqui. E eles trabalham, né? Os brasileiros lá, eles trabalham noite e dia quase. Para ganhar mesmo. Então, querendo ou não, depois a gente entende, é claro, nesse interim, poderia ser que eu me perderia no tempo. Né? De repente deixaria de fazer a parte que Deus queria para fazer só o que eu queria. Né? Que era ganhar dinheiro, né? Então, depois eu compreendi isso, né? E aí andei ali as nações, né? Andei muitas nações ali, né? Ministrando a palavra de Deus em Portugal, Paris, eu tive várias vezes, sempre com a minha família. Paris, Bélgica, Irlanda, Suíça, Itália, Alemanha. Todas essas nações eu andei. Na Europa ali, na Europa, Espanha, tudo.
Sempre pregando. Pregando e Deus provendo as nossas necessidades. Porque minha esposa não trabalhava, né? Não tinha como trabalhar. Sim. Então eu chegava a pregar em igrejas que as pessoas colocavam dinheiro no meu bolso. Meu Deus. Porque isso eu fiz um combinado com Deus que eu não andava sozinho. Porque a Europa, ela é muito pesada. Assim, os países são pesados no mundo espiritual. Não é leve. Tem lugar que é pesado, que você sente o peso espiritual. Os países da Europa, eles são pesados. E assim, como que o senhor fazia para pregar a questão do idioma? Usa-se um intérprete, né? Tá. As igrejas que me recebiam, eles têm os intérpretes. Depois, periodicamente, eu mesmo depois de voltando, todos os anos eu vou para lá. Esse ano passado não fui por conta da pandemia, né? Sim. Porque as fronteiras estão fechadas, mas depois eu nunca deixei de ir. Sempre recebo convite para ir para a Europa. Ficou com amizades? Demais. Muitos países, muitos amigos, né? Pastores e igrejas. Eu tenho assim muita amizade em todo o continente europeu. Nossa, quando eu vou para lá, eu tenho dificuldade de onde vou ficar. Que legal, cara. Fizemos muita amizade. E aí atendi as igrejas lá. Há uma carência muito grande na Europa, né? Europa, as igrejas aqui no Brasil tem muitas, né? Igrejas evangélicas. Há uma liberdade, né? Nas questões de igrejas evangélicas aqui. Sim. Lá tem lugares que é um pouco difícil. No sentido assim de templo, a maioria dos templos lá não são assim de forma integral. Geralmente se unem vários pastores para alugar um templo integral. Nossa! E é por hora. Aí é por hora. Por exemplo, você aluga 2 horas na quarta-feira para você fazer culto naquele salão. Tipo assim, então tem gente que constrói ali o salão já com o intuito de alugar para igrejas. Alugar, porque integral é muito caro. Um salão integral. Aí junta os pastores, você paga 2 horas, o outro aluga 2 horas, 1 hora, enfim. De diferentes horários, né? Isso aí é em vários países da Europa? Ou? Vários. A maioria deles é assim, Suíça. Para adquirir algo é muito caro. É questão ali de construir ali, ia ficar muito caro, daí é mais viável alugar. Mais viável alugar por hora, então é o que eles conseguem, né? Alugam por hora, tem muitas igrejas lá que fazem isso. E aí a gente andou esses países todos. Mas há essa carência na Europa, né? As igrejas lá poucos crentes, né? Geralmente de imigrantes. Para um europeu se entregar para o evangelho é muito difícil, porque o europeu não tem as dificuldades sociais que nós temos. Né? Querendo ou não, a dificuldade às vezes te aproxima de Deus. É verdade. Às vezes quando você está com a vida um pouco assim tranquila, né? E aí você praticamente não procura ajuda de Deus, né? Então assim, diferente da África, eu já fui na África também várias vezes, né? Sim. Já estive em Angola, em Costa do Marfim, Joanesburgo. Então foi como missionário? Fui para atender igreja também. Estive também. Mas assim, lá os países pobres, então o evangelho é muito forte. Sim. Que a dificuldade te aproxima. É isso que eu percebo bastante. Porque é muito difícil alguém que está com a vida, tá progredindo e progresso, e chegar a ir na igreja, ir no evangelho e tal. É difícil. É difícil. É muito complicado. E na Europa, por exemplo, eu tive na Suíça algumas vezes pregando. Sim. Em Zurique, aqueles lugares ali, não existe um mendigo na rua. Se houver, o governo tira. Ele tira do apartamento, dá emprego. Louco. O governo na Suíça Imagina a renda per capita lá. É violento. Eles têm uma taxa que entendem que é para a família sobreviver. Um exemplo, 1.600 euros. Você não pode ganhar menos. Se a minha empresa, eu vou te contratar, eu consigo te pagar 1.000 euros. Os 600 o governo paga. Porque ele entende que menos que isso aí você não vive. Então o país não tem falta de nada, a não ser no âmbito espiritual. O vazio, né, a ausência de Deus, a depressão, que tem muito, né? Por exemplo, em Portugal existe um lugar lá que é no Porto, que é o lugar lá dos vinhos mais caros, né? Sim. Lá tem uma ponte lá que é legalizado o suicídio. Nossa! Você vai lá para se matar. Ali deve ter uma energia ruim naquele lugar. Não, é o que eu me refiro, é pesado. Você vai na Alemanha, eu estive na Alemanha pregando, é pesado, é onde houve derramamento de muito sangue inocente. Teve os nazistas lá, Exatamente. matando os judeus. Amsterdã.
É horrível. Eu estive em Amsterdã pregando, eles queriam me levar naquela praça famosa, né? Que as prostitutas ficam nuas na vitrine, né? Eu não fui, é evidente que, enfim, para eles é turismo, para mim é uma afronta a Deus, né? Lá até as drogas lá, também em Amsterdã lá. Compra onde quer. Compra onde quer. Então tudo isso no mundo espiritual pesa, porque a gente sabe que existe o mundo espiritual e o físico, né? Então pesa demais. Quando vou à Europa, o sono some, você não consegue dormir, às vezes clareia o dia, está acordado, é muito pesado os lugares, né? Mas andamos lá, depois de um período, nós entendemos também que era o tempo de voltar, né? Aí a gente voltou. Desde então eu sempre vou lá daí. Aí se abriu muitas portas assim, para mim ministrar a palavra de Deus no continente da Europa, né? Mas há uma necessidade espiritual. Sim. Eu não tenho isso como vaidade. Eu vejo necessidade. Quando você vai lá, você vê necessidade. Mesmo espiritual demais, assim. E aconteceram muitas coisas boas, né? Conversão de pessoas alemãs, franceses. Muitas experiências boas que eu tive lá também, de vida mesmo. Sim. E a África é apaixonante, né? A África, que nem a África não tem. Alguns lugares, não é todos, é claro que o continente é enorme, né? Quando se fala de África, não pode só pensar num país, né? 54 países, né? O continente. Não só na África do Sul, onde teve a Copa do Mundo, né? Pronto. Todo o continente. Desce ali em Joanesburgo, você parece que está na Europa, né? Você está descendo, você olha e parece que você está descendo sobre Londres, né? A Inglaterra, porque os ingleses dominam o Joanesburgo, né?